Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 20 a 22, que dizem: Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Bom, queridos, estamos aqui então nessa reunião dos discípulos de Jesus, após Jesus subir aos céus. Pedro se levanta em meio à comunidade, que havia cerca de 120 pessoas, e ele continua o seu discurso. Ele inicialmente contou que Judas havia traído Jesus e acabou dando cabo da sua vida, acabou se matando. E agora, o que será desse grupo? Né? Porque Jesus havia escolhido 12 apóstolos. Um havia se perdido, então haviam 11. E aqui, bom, primeiro o apóstolo Pedro diz, né, que as próprias escrituras, ao preverem, como previam grande parte dos acontecimentos chaves da vida de Jesus, também previram que haveria traição e segundo, que após isso, outro deveria ocupar o lugar. Então o apóstolo Pedro toma essa direção das escrituras e fala, portanto, é necessário que a gente escolha alguém para substituir Judas Iscariotes, para não ficar esse posto vago, esse vazio, e a gente precisa de mais um, porque Jesus havia escolhido 12, porque realmente 12 seriam necessários para liderar a igreja inicialmente. Então, principalmente para esse testemunho da ressurreição de Jesus. Então, eles decidiram aqui, Pedro está fazendo esse pronunciamento, de que eles deveriam escolher uma pessoa para substituir Judas, algo bem lógico, de muito bom senso, de muita precaução de Pedro. Agora, queridos, o que isso fala para nós hoje, né? Veja só, queridos, é importantíssimo nós sabermos lidar com as perdas. Viver, saber viver, ter maturidade na vida, antes de tudo, é aprender a lidar com as perdas. Porque não existe um ser humano na face da terra que não passará por perdas. Então é essencial para a vida saber lidar com as perdas, porque quem não sabe lidar com as perdas não vai conseguir viver, porque perdas haverão. Não apenas uma, mas várias em diversos sentidos. A pessoa pode perder um emprego, a pessoa pode perder uma namorada, uma pessoa vai perder familiares, né, na morte. E tudo isso ocorre na vida e detalhe, não adianta a gente culpar Deus. Porque às vezes a pessoa tem essa infantilidade de colocar a culpa em Deus, como se isso fosse algo completamente inesperado, e as pessoas tratam isso como trágico, como apocalíptico, como o fim da vida. Não, queridos. Se a gente trata isso que a gente sabe que virá como um fim para a vida, ora, então a gente não está tendo o mínimo de sabedoria, porque a gente já sabe, já sabemos que virão perdas dos mais diferentes tipos. Pode haver uma perda por traição, como a gente vê no caso de Judas, pode haver perda porque uma pessoa, um familiar ou um ente muito próximo, muito querido, ou um filho, vai morar muito longe, muito distante, o contato fica escasso. Pode ser uma perda por morte, que ocorrerão. Então, ninguém, queridos, ninguém está livre disso. Ninguém vai passar ileso pela vida, então a gente sabe disso. E havendo a perda, qual é a nossa atitude? Essa de Pedro. Houve a perda, a vida precisa continuar. Perder um ente queridíssimo em que conviviam diariamente, tomavam café, almoçavam, jantavam, olho no olho com Judas Iscariotes. Nós aqui, 2000 anos depois, a gente trata de uma forma tranquila. Não, Judas
Se foi, né, bem feito para ele, vamos trocar aqui. Mas, queridos, para eles aquilo foi muito doloroso. Ver um amigo tão próximo fazendo parte de um esquema para matar o grande mestre, o grande amor da vida deles, que era Jesus. Então, numa tacada só, perderam duas pessoas tão queridas e tão amadas. Então, para eles, tudo foi muito difícil. Veja que eles encararam duas perdas, não foi só uma. Claro que Jesus ressuscitou, confortou o coração deles, os consolou, explicou tudo e depois subiu aos céus. Mas ainda assim, fisicamente, Jesus, que conversava e falava com eles todos os dias, o tempo todo, não estava mais presente fisicamente. Então foram duas perdas, e a de Judas de uma forma trágica. A de Jesus, pelo menos, foi uma perda, digamos, gloriosa, né? Porque viram Jesus ressuscitar, viram Jesus subir. Agora, a de Judas foi completamente trágica, por uma decisão dele, né? Agora, queridos, então, perdas haverão. A gente está vendo o início da igreja começando com uma morte trágica e com uma perda de um contato tão próximo como Jesus. O que o apóstolo Pedro diz? A vida precisa continuar. Judas, nosso grande amigo, se foi, uma péssima decisão dele, ele se entregou a caminhos ruins. Agora a gente vai precisar continuar. Vamos ter que colocar alguém no lugar dele. A vida vai ter que continuar. Então a gente precisa desse aprendizado. Sem isso, queridos, a vida vai ficar muito difícil. Muitos se entregam à amargura. Muitos permitem que as suas almas fiquem envenenadas. Muitos se rebelam contra Deus, fecham um punho e amaldiçoam Deus. Isso ajuda em quê? Isso só gera ódio, só gera amargura, só gera ressentimento, mágoa. Ou com uma pessoa que traiu, ou uma pessoa que fez algo ruim, uma pessoa que humilhou. Tudo isso tem que ser deixado no passado e a vida precisa continuar. O perdão é uma grande cura, não é nem apenas para a pessoa que está sendo perdoada, mas para a pessoa que está perdoando, porque ela está fechando um capítulo, está superando aquela perda, superando aquele mal e caminhando leve. Porque enquanto ela não perdoa, ela carrega aquilo consigo mesma e sente e ressente, fica com aquilo sempre voltando e aferindo novamente. Inclusive a palavra ressentimento vem disso, da pessoa sentir novamente, ela ressente. Fica sentindo aquilo várias vezes. Então uma dor que era para ser sentida uma vez, a pessoa sente 5, 10, 20, 30, 100 vezes até que ela perdoe. Porque enquanto não perdoar, aquilo vai voltar na mente, vai continuar remoendo ela, comendo ela por dentro. Então, essencial, queridos, sabermos lidar com as perdas, com as dificuldades, com as dores dessa vida. E a gente tem que continuar, prosseguir. Então, está aqui a mensagem do Evangelho para hoje. Deixe isso. Vá adiante. Você tem que olhar para frente, não para trás. Sabendo que Deus há de te ajudar a dar o próximo passo. Mas dar o próximo passo olhando para trás não dá certo. A pessoa cai. Tente andar para frente olhando sempre para trás. A pessoa vai cair. Tem que olhar para frente. E deixar o passado, né, guardar as boas recordações, aprender com os maus caminhos para não repeti-los, as más decisões, mas é caminhar para frente. Queridos, que a gente aprenda aqui com o Evangelho a ter essa sabedoria. Olhar para frente. E qual para frente deles aqui? Anunciar que Jesus havia ressuscitado. Então eles tinham uma missão, eles tinham um propósito, eles tinham um sonho. Qual o seu sonho? Vai deixar que as dores prejudiquem o seu sonho, o seu plano, o que você ainda tem a conquistar, mesmo se você não tem um plano, não está pensando, não tem um sonho, mas tem coisas a conquistar lá na frente. Não deixe de conquistar essas coisas lá na frente, porque ainda está pensando no que perdeu lá atrás. O que foi lá atrás já foi. Não adianta, né, como diz, chorar o leite derramado. Agora é ir para frente e conquistar novas coisas pela graça de Deus, porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida e Ele vai estar contigo o tempo todo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.